Começamos agora a nossa 17ª catequese, a origem da vida monástica, baseada no livro de Dom Fernando Figueiredo, A Mística Teológica na Igreja dos Primeiros Séculos. A primeira pergunta que eu quero fazer é sobre a comunidade voltada para Deus, vida monástica. Mas eu comecei a perceber que nas grutas de Qumran foram encontrados ali 2 séculos antes de Cristo, já rudimentos. Eu disse assim, deve ser rudimentos de uma vida monástica, de pessoas que já viviam a experiência monástica antes mesmo desse conceito. Dom Fernando, grutas de Qumran, comunidade voltada para Deus, vida monástica antes do próprio Jesus. Podemos dizer que isso aconteceu ou não? A comunidade de Qumran, esses escritos que você está falando, são os escritos dos essênios, uma comunidade que existia à beira do Mar Morto e foram descobertos em 1947. Veja só, recente praticamente, foram descobertos esses escritos e lá viram que essa comunidade tinha uma vida em comum e alguns deles até eram celibatários, nem todos, mas isto fez com que alguns dissessem: ali está a fonte da vida monástica. Mas eles, qual era o objetivo deles? Era o templo, ou seja, restaurar o verdadeiro culto. E consideravam-se eles sacerdotes do templo, sacerdotes, portanto, do Antigo Testamento. Nada tinha a ver com a vida religiosa que se radica profundamente em Cristo. Então, nos primeiros séculos, nós temos, eu vou dizer assim, aquela igreja que nasce ali no sangue mesmo, né, dos mártires. Os primeiros cristãos nos Atos dos Apóstolos eram tidos como assim, comunidades reunidas ao redor da fé e ao redor do corpo e do sangue de Cristo. Vejam como eles se amam. Ali nós já não temos alguns rudimentos também dessa vida monástica, os primeiros cristãos? A outra corrente, se uns afirmavam lá de Qumran, os essênios, outros afirmavam o que você está dizendo, que os primeiros religiosos ou monges nasceram ali, junto a Jerusalém, junto ao templo de Jerusalém, mas como cristãos. Eles se encontravam no cenáculo, era uma comunidade, e vejam só, até os pagãos se admiravam como eles se amam. Dividiam aquilo que tinham, partilhavam tudo e viviam na simplicidade. Mas ainda não era a vida religiosa que nós conhecemos hoje. Não era a vida religiosa, porque não faziam isto visando Cristo Jesus. E mesmo essa citação dos Atos dos Apóstolos só vamos encontrar nos escritos do 4º século. Anteriormente não há referências, quando se fala da vida monacal, nenhuma referência a esta passagem. Então, para você que está em casa e para eu também aprender hoje, vamos lá. Então, essas iniciativas antes de Cristo ou já logo imediatamente após a morte de Cristo, nós não podemos ainda chamar de vida monástica, dessa vida consagrada, como mais tarde veio a ser chamada. Mas quando é que então começa oficialmente essa vida monástica? Quando é que começa oficialmente essa vida religiosa? Uma pergunta que realmente nos toca. Quando a vida monástica significa essa liberdade interior, essa liberdade evangélica. E eu, ao menos considerando toda essa literatura desse período, diria que a origem mesmo, até institucional de certa maneira, entre aspas, da vida religiosa, está na didaqué, na hierarquia itinerante. Eram aqueles que passavam de comunidade em comunidade, levando o Evangelho, proclamando Jesus, levando a uma radicalidade maior esta vida em Cristo, esta vida segundo o Evangelho. Então, a hierarquia itinerante, totalmente, diríamos, como definiríamos este ideal? Você já sabe, o ideal dos sem poder, interiormente livres,
Aí está a raiz, digo eu, da vida religiosa. Então, a vida religiosa não é para assim, é uma comunidade onde eu quero mandar nos outros. Pelo contrário, o poder não é a coisa mais forte. Pelo contrário, é a liberdade interior. Exatamente. Aí o ideal do sem poder, né? Que é interessante isto, que nós encontramos nesse período. E esta liberdade e esse estar cada vez mais voltado para Deus, livremente, é que vai constituir o início da vida monástica. São aqueles que irão para o deserto, que irão por todos os lugares. Vão ser chamados, sabe como? Vagabundos de Deus, porque não se prende a nada. Aí eu me lembro também das palavras de Jesus, né? Quem quiser ser assim, o primeiro, se torne o último, né? Entre vocês, no mundo vocês têm esses negócios de poder e tudo mais. Entre vocês não deve ser assim. Exatamente. Essa foi a nossa 17ª catequese com Dom Fernando Figueiredo, baseado na A Mística Teológica na Igreja dos Primeiros Séculos, da editora Vozes. É o livro que eu aconselho que todos leiam, se aprofundem. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar, eu vejo como é grande seu amor, eu vejo o dia... Essa água que foi preparada, né, com todo carinho ali, acho que foi o Mateus, quem foi? Foi a Aninha? Aninha, Mateus, né, que prepararam esse copinho de água que nós vamos oferecer depois para nossa irmãzinha, a água abençoada por Dom Fernando Antônio Figueiredo. Você em casa, eu queria também ter água abençoada. Pega um pouquinho da sua água e receba essa bênção. Então vamos pedir a Deus que abençoe a água, abençoe cada um de vocês. Bênção é presença de Deus agindo na nossa vida. Quando um sacerdote, quando um bispo abençoa. Não esqueça jamais disso também, seus pais. A bênção tem um valor, um sentido enorme na vida cristã. Por isso, eu diria, segundo o que acabamos de dizer, esse vagabundo de Deus vai dar agora a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E afastem-se de vós todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Santo Antônio, rogai por nós. Esse é o nosso pai espiritual, nós temos um carinho por ele gigantesco. A gente ama Dom Fernando. E que o Brasil inteiro saiba disso, né?